Boa noite. Boa noite. Falta de água, comida, problemas de estacionamento, bilheterias, vendas de ingresso. Um dos clássicos mais esperados da história do Mineirão foi marcado também pela falta de estrutura. Menos de 24 horas depois, a punição: R$1 milhão em multa. O primeiro a falar foi o governador Antônio Anastasia, que afirmou que o estádio segue, sim, normas internacionais da FIFA e que é um estádio digno de receber a Copa do Mundo, apesar de todas as falhas apresentadas durante o clássico entre Cruzeiro e Atlético. Lamentavelmente, tivemos sérios equívocos, erros, defeitos, sob o ponto de vista da operação do estádio. Em seguida, Tiago Lacerda, o secretário da Secopa, disse que identificou e reconheceu todas as falhas apresentadas na reinauguração do estádio, que não foi uma decisão precipitada reinaugurar esse estádio com um clássico, mesmo com todos os problemas apresentados. O governo do estado, através da Secopa, estará aplicando uma multa à Minas Arena no valor de R$1 milhão devido a esses acontecimentos. Pedimos desculpa aos torcedores. A Minas Arena está empenhada a corrigir todas essas falhas. O diretor-presidente da Minas Arena se desculpou, disse que reconhece também todos os problemas, todas as falhas apresentadas no jogo e justificou alguns problemas, como, por exemplo, a falta de água, a falta de comida, os bares fechados. Disse que foi problema de logística, deficiência de pessoal, problemas no estoque. Em relação aos estacionamentos, que foram abertos com 10 minutos de atraso, isso não vai acontecer mais nos próximos jogos, segundo ele. Os portões serão abertos mais cedo. Já no jogo de quarta-feira à noite, vai poder ser atestado essa nossa tomada de decisões e de modificações do estádio para que isso seja sanado. Em relação à falta de água no estádio, a Copasa divulgou um comunicado oficial se isentando de qualquer culpa e esclarecendo que o abastecimento de água foi normal durante todo o fim de semana, inclusive no horário do jogo. O Mineirão é abastecido por uma ligação de 4 polegadas, a mesma que abastecia o estádio anteriormente. E, segundo a Copasa, ela é capaz de suprir o consumo mesmo em dias de grandes jogos, em função dos reservatórios internos que são administrados pela Minas Arena. De acordo com as normas técnicas, esta reserva tem que ser suficiente para suprir toda a demanda por até 24 horas em caso de paralisação do sistema, o que não ocorreu ontem. E a punição dada à Minas Arena foi adotada diante das reclamações dos torcedores. Muitos gravaram vídeos revoltados. Faltou água para beber no estádio. A reclamação veio de inúmeros torcedores. Eu pedi da vacinal, é bom para pegar o detentor. Os detentores nenhum estão funcionando. Nenhum. Cadê o estatuto do torcedor agora? Os bares foram fechados e a turma que pagou caro nos ingressos ficou a ver navios. E o Ministério Público também já se mobilizou por conta dos problemas no Mineirão. Eloy Oliveira está no estádio neste momento. Eloy, o que diz a promotoria? Pois é, o promotor, boa noite, Monique, boa noite a todos. O promotor Edson Antenor, da Justiça do Procon, diz que já está em andamento um inquérito civil e que deve pedir uma reunião com a presidência da Minas Arena já nos próximos dias. Esse encontro não tem data para acontecer, mas nos próximos dias deve sim pedir essa reunião para que a Minas Arena dê explicações sobre o tumulto dentro do estádio. Quem também foi barrado nessa confusão toda e que foi barrado aqui na porta do Mineirão foram os juízes que trabalham no juizado especial que funciona em dias de jogos no interior do Mineirão. Vamos acompanhar. Que não tem banheiro, não tem água, nem para criança, adolescente, nem para os funcionários. Não tem um telefone à disposição para a gente ligar para os familiares para poder vir buscar o menino e assinar o termo de entrega. Não tem água, não tem uma estrutura mínima. Totalmente sem condições, onde você não tem como fazer sequer uma triagem das pessoas que vão ser presas, os menores, as pessoas que estão sendo tratadas lá. Não existe água, não existe banheiro, não existe nada. Eu estou envergonhada, em nome da Escola Judicial, em nome do Poder Judiciário. Eu estou envergonhada do que eu estou sendo encontrada.
A Associação dos Magistrados de Minas Gerais, dos juízes aqui de Minas Gerais, emitiu uma nota agora à tarde repudiando o que ela classificou como desorganização da empresa que administra o estádio. Nesta nota também consta uma lista de coisas que aconteceram aos juízes que trabalhavam neste domingo aqui no estádio, como por exemplo, eles tiveram um equipamento eletrônico, um computador queimado por causa da fiação exposta. Segundo esta nota da Amages também, não havia ventilação suficiente para que os juízes pudessem trabalhar e a Amages deve pedir providências também, deve entrar com uma ação contra a Minas Arena nos próximos dias, pedindo melhorias já para o jogo de quarta-feira. É com você, Paulo. Obrigado, Eloy. Infelizmente, uma notícia que vem se tornando comum entre torcedores do Atlético e do Cruzeiro. Um dos diretores da Máfia Azul foi baleado no peito em um ponto de ônibus na Grande BH. Foi logo depois do clássico. O jovem ferido é um dos diretores da torcida organizada da Máfia Azul de Betim. O irmão da vítima e um amigo da família disseram que eles já estavam sendo seguidos. E assim que uma viatura saiu do local, eles chegaram atirando. Chegou 3 carros. Aí já desceu do carro, briga, aquela bagunça, briga. O rapaz, o motorista, sacou um revólver e fez os 4 disparos. Em 2010, Otávio Fernandes foi morto de forma covarde por torcedores atleticanos. O crime chocou o país pela forma brutal que aconteceu. Os suspeitos usaram barras de ferro e madeiras para baterem na cabeça do torcedor que morreu no local. A família de Diego também espera por justiça. Foi covardia, né? O torcedor baleado continua internado no Hospital João 23, em observação. 6 homens armados assaltaram uma distribuidora de bebidas de São José da Lapa, na região metropolitana da capital. As imagens mostram a agressividade dos bandidos durante toda a ação. As câmeras de segurança da distribuidora registraram a ação dos bandidos. Os 6 homens chegam em um carro e uma moto. Um deles sai do veículo apontando a arma. O outro passa pelo caixa e procura o cofre. Dentro da loja, os criminosos roubam clientes. Nesta imagem, um deles aparece pegando dinheiro na carteira de um homem. No caixa, a funcionária é obrigada a entregar todo o dinheiro das gavetas. Pouco tempo depois, os suspeitos deixam o local, carregando o cofre da empresa. Desesperada, a funcionária coloca as mãos no rosto. O prejuízo foi de aproximadamente R$10 mil. Eles estavam muito nervosos, pareciam que eles estavam aí para matar e para morrer. A ação durou 1 minuto e meio e mesmo com as 16 câmeras de monitoramento, esta é a 6ª vez que o local é assaltado em 1 ano. Com medo, os funcionários não querem mais trabalhar. Já tem gente que já não veio trabalhar mais, não vem mais. Tá com medo, tem filho, né, gente? A polícia ainda não tem pistas dos suspeitos. Com tantos assaltos, os proprietários pensam até em mudar para outro local. A parede de um galpão desabou por causa da forte chuva no fim de semana aqui na capital. O local ficou coberto por lama e destroços do desabamento. O prejuízo chega a R$100 mil. A parede desta distribuidora de produtos automotivos foi totalmente destruída pela força da terra que desceu. O galpão, que tem mais de 700 metros quadrados, ficou tomado por lama. Hoje pela manhã, quando nós chegamos, para começar o expediente, aí o funcionário que chegou mais cedo viu que o barranco, o muro cedeu por causa da encosta do barranco que a prefeitura fez, causando não aguentou e se não mora naquele cômodo, olha só, no 2º andar. Todos os pertences dele estão lá dentro, mas não podem ser retirados porque existe o risco de tudo desabar. Nas paredes, as rachaduras têm mais de 6 centímetros de espessura. O abalo foi tão forte que até as portas saíram do nível. Mas o gerente comercial da empresa conta que as trincas estão por todos os lados e que começaram por causa das obras de alargamento da Avenida Pedro I. Pelo que parece, eles fizeram um arrimo, só que o muro que estava segurando essa terra era o nosso muro.
Parte do material que estava no estoque foi perdida. Latas de tinta, verniz, pigmentos, fitas adesivas. O prejuízo calculado gira em torno de R$100 mil. Tem que tirar todo o material de um local, lavar esse local, voltar o material de novo para depois limpar outra área. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de imprensa da Sudecap, que é responsável pelas obras do BRT, mas por enquanto não tivemos resposta. 45 adolescentes entre 12 e 17 anos foram apreendidos durante uma vistoria em uma boate em Ribeirão das Neves neste fim de semana. A Operação Anjos da Noite da Polícia Civil foi motivada por várias denúncias anônimas de que menores frequentavam o local e de que drogas eram vendidas livremente. Cocaína foi encontrada lá. Além dos adolescentes apreendidos, 12 pessoas foram presas. Entre elas, o dono da boate, os 2 filhos, um segurança e um homem que fazia a promoção do evento. Outras 8 pessoas foram autuadas por porte de drogas. O caso será encaminhado ao Ministério Público. O estudante mineiro que ficou ferido durante o incêndio da Boate Kiss em Santa Maria no último dia 27 deixou o hospital hoje. Túlio Gustavo Magalhães, aliás, 21 anos, é de Machado, sul de Minas, e estava na cidade gaúcha para fazer um estágio. Túlio ficou 2 dias internado na UTI do Hospital de Santa Maria por ter inalado muita fumaça durante o incêndio e apresentar um quadro de intoxicação. A também mineira Ludmila Barati Mendonça, de Nepomuceno, continua internada em um CTI de um hospital em Porto Alegre. Um pedido de casamento bem ousado, em pleno cinema de Belo Horizonte, com direito a muita emoção. A história de um locutor bem apaixonado. Se eu casar um dia, eu vou fazer um pedido diferente para ficar marcado também, igual a cerimônia de casamento. Assim. Estamos dentro de um shopping center, lugar marcado por corredores cheios de consumidores e, claro, pelas compras. E não é que este local se transformou em um dos mais românticos de Belo Horizonte? É que o produtor executivo e locutor Gleison Lage decidiu inovar no pedido de casamento. Pergunta famigerada e inevitável. Quer casar comigo? Os detalhes desta linda história de amor que aconteceu em um cinema da capital, você confere daqui a pouco aqui no Jornal Band Minas. Imperdível. E veja também, com a volta às aulas, caos toma conta do trânsito de Belo Horizonte. E o momento exato em que uma bomba explode em um caixa eletrônico aqui em Minas. As imagens são impressionantes. Vamos ver imagens do Gigante da Pampulha, o Mineirão, o Estádio Magalhães